Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia e estou aqui no meu canal Vida Feliz. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, curtam, compartilhem, se inscrevam. Eu vou falar a respeito da minha vida, uma parte da minha vida espiritual. Eu tenho antepassados, né? Que eram bruxos, né? Benzedores, pessoas que benziam. E então eu vim com essa parte de meus antepassados. Então, a minha avó, por parte de mãe, eu sei que ela fazia orações para curar as pessoas. Só que ela não aceitava ser chamada de benzedeira, não. Falava que benzedeira era tipo bruxa, alguma coisa assim. E quando eu falo aqui em casa, quando se fala assim, minha avó, ela não aceitava essa ser chamada de benzedeira. Ela dizia que fazia orações para curar as pessoas. Eu sei que na minha família tem um livro, aquele livro preto de São Cipriano, tem uma pessoa da minha família que tem, pelo menos tinha, né, esse livro. E então eu já vim assim, né, dessa linhagem. A minha avó, por parte de mãe, eu não conheci ela. E a minha avó madrasta, né, que eu não conheci os meus avós originais por par, as maternas, né, as mulheres. Então, a minha avó madrasta foi a minha madrinha, né, e ela tinha esse dom, ela benzia também, né, tinha essas coisas de fazer curas, né, com ervas, mexia com plantas, tinha essas coisas, né. Então, eu sei que quando eu fiz uma coisa chamada constelação familiar, minha irmã fez e eu fui lá e fiz. Eu vi que tem algumas pessoas que são contra. Quando eu fiz, parece que saiu um peso imenso de mim. Bem, o que eu sei, assim, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve que cuidar da mãe dela. E ela foi cuidar da mãe dela. A mãe da minha mãe recebeu uma magia de uma pessoa que trabalhava com ela, que mandou magia para a cabeça da minha avó para deixar ela louca e definhar na cama e morrer. E minha mãe estava grávida de mim e foi cuidar da minha avó. Parte dessa coisa que foi mandada para minha avó caiu em mim, recaiu em mim, porque eu puxo as coisas, eu sou como uma esponja, eu puxo. Eu tenho um médico de cura que caminha comigo e vamos lá, essa daí é a parte dos meus antepassados. E existem coisas que acontecem na minha vida que são relativas a antepassados, não só a minha vida. Eu já quebrei muitas coisas, porque se não fosse esse entendimento que eu tenho, é impossível, as coisas que acontecem na minha vida não são normais, né? E vamos lá, minha primeira visão. Eu tive um namorado quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ter visões. A primeira visão foi: eu vi um artesanato tipo de barro, de um peixe. Eu vi isso. E depois, eu vi uma rua que eu passei, que era a rua onde meu ex-namorado morava. Eu nunca tinha ido no local. E foi como se eu tivesse estado naquele local. Beleza, aí era um negócio de um peixe.
um artesanato. E a rua, quando eu passei, era como se eu tivesse passado nessa rua. Esse meu ex-namorado, ele me traiu, né? E como eu tenho mediunidade, foi a primeira visão que eu tive. Desagradável, né? Completamente desagradável. Aí eu vi ele beijando outra pessoa. Eu vi ele com outra pessoa. Primeira visão foi do peixe, a segunda visão foi essa, com ele com outra pessoa. Não é nada agradável ter essas visões. Na verdade, eu não queria ter isso, né? Mas não depende da gente. E desde então, todas as pessoas que eu conheço, eu aviso que eu tenho visões, né? Para elas. E aviso, né? Tipo, pra pessoa ser honesta. Porque não adianta mentir, porque eu sempre descubro. Ou eu sonho, ou eu vejo, ou eu ouço. Bom, a respeito, beleza. Uma outra vez eu tava começando a me relacionar com uma pessoa e eu avisei pra ela, né? Novamente. Eu não tinha nada sério com a pessoa, mas avisei com ela. Avisei pra ela que eu via coisas. E a pessoa... Aí eu peguei e fui... Aí a pessoa não encontrou comigo, arrumou uma desculpa. Aí no outro dia, a pessoa me mandou mensagem, eu fui e falei assim com ela: você estava com uma pessoa assim, 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 assim. Aí a pessoa falou assim comigo: ah, que bom que você viu, né? Então assim, ninguém tem a obrigação de ser fiel a ninguém. Só que se você quer fidelidade de alguma pessoa, você tem que dar fidelidade, né? Bom, aí tem essas coisas das visões, beleza. E eu trabalhei um local que nesse local eu tava trabalhando, eu peguei e vi um monte de fumaça, como se estivesse pegando fogo no lugar. Beleza. Aí eu queria saber por que eu tava tendo aquelas visões. E eu queria entender por que eu tinha aquelas visões. Aí, nesse local, eu descobri que esse local, uma pessoa queria ser mandada embora, o dono do local não mandou a pessoa embora e a pessoa se suicidou no local. Depois eu fiquei sabendo que outras pessoas se suicidaram nesse local também. Então o local era um local com muita energia pesada, onde as pessoas tipo faziam coisas para prejudicar as outras, né? E aí eu tava tendo aí começou a ficar mais aflorado. Isso daí eu já tava com tipo 22 anos mais ou menos. E aí começou a ficar mais aflorado essas sensações. E aí eu comecei a viver tipo um inferno espiritual. Porque aí eu fui conhecer o kardecismo. Aí eu conheci o kardecismo porque eu queria saber por que eu tinha visões, por que eu tava vendo vultos, por que eu passava aqui, por exemplo, tá vendo? Era outro sofá. Eu passava aqui e eu via como se tivesse uma pessoa sentada aqui me olhando. Que não é bom, não. Depois eu fui saber que essa pessoa era tipo um ser que estava ali para poder me ajudar naquele período que eu estava passando, aquela transição. Quando eu conheci o kardecismo, a pessoa falou comigo que eu tinha prejudicado umas pessoas no passado e essas pessoas, né, estavam fazendo umas cobrançazinhas, né? Bom, e que era para eu fazer orações para essas pessoas seguirem o caminho delas da luz. E me ofereceram para eu começar a ajudar na casa, na fraternidade. Ajudei nessa fraternidade por alguns anos, kardecista, e eu não sou uma pessoa assim disciplinada. Bom, eu fiquei nessa casa ajudando, eu ajudei na evangelização. Primeiro eu comecei ajudando na evangelização infantil, né? Saí da evangelização infantil e fui para... Aí eu saí da evangelização infantil, saí dessa casa, conheci a Umbanda. Na Umbanda, eu me reencontrei, né? Porque eu adoro banhos,
eu adoro orações. Eu acho uma pena eu não ter tido uma avó para me repassar tudo que eu tenho, todas as coisas, né? Que seria tão bom, eu queria isso. As coisas não dependem da gente, enfim. Na Umbanda, tipo assim, eu amei, nossa, banhos, tomar banhos, orações, e aí foi a única pessoa que me desenvolveu. Eu sou muito grata a essa pessoa, mas eu me desentendi com ele, com essa pessoa que me desenvolveu. Ele ajudou eu conseguir ver as coisas com clareza, com mais nitidez. E nessa casa eu conseguia ver quais banhos era para a pessoa tomar, para quebrar coisa. Eles falam que quando você põe o pano preto, você não consegue ver qual magia foi feita. Eu consigo ver, porque se vem até a mim, eu consigo ver e eu consigo ver o que é para ser feito para quebrar. Eu fiz o casamento desse senhor, pai de santo. Sou muito grata a ele por ele ter me desenvolvido, mas que ele seja muito feliz no canto dele e eu seja muito feliz no meu canto. Sou muito grata, agradeço muito a Deus. Tinha um amor, um carinho muito por essa pessoa, que era como eu tinha considerado ele como um segundo pai, né? Mas aí eu vi que ele fazia coisas que eu não concordava e eu comecei a ver, né? Porque quanto mais contato eu tenho com a pessoa, mais coisas eu consigo ver. E a espiritualidade que me guarda, ela começa a me mostrar coisas, independente de eu querer ou não, né? É tipo para me mostrar, que é preciso ser mostrado, para as pessoas não ficarem te enganando. E aí eu vi que ele sei o que passa na cabeça da pessoa, me desenvolveu e depois estava me desejando mal. Resumindo, foi isso. Eu conheci outra casa. Nessa casa eu cheguei, vi algumas coisas e passei para a pessoa. A pessoa falou que eu era proibida de falar das minhas visões, sendo que se eu não falar, eu recebo uns brindes espirituais, tipo castigos, como dor no corpo. Eu sentia muitas dores no corpo. Quando eu recebo alguma coisa que é para eu repassar e eu não repasso, eu sou castigada espiritualmente. É mais ou menos isso. E não é agradável. Então, quando me passa alguma coisa, eu tenho que passar para a pessoa, né? Para poder ajudar ela. E nessa casa, eu vi algumas coisas, falei para a pessoa como que quebrava e a pessoa rejeitou o que eu falei. E falou que era para eu voltar para o catecismo, que lá eu seria desenvolvida. Aí eu voltei para o catecismo, na casa onde eu ajudava. Mas eu continuei na casa que eu ajudava e eu via outras pessoas sendo desenvolvidas e não me desenvolvi. E eu passava por algumas coisas, algumas dificuldades. E eu não via o apoio. Né? Pessoas catecistas geralmente têm uma situação boa, né? E aí eu não via interesse em me ajudar, em me desenvolver. E às vezes eu não tinha nem dinheiro de passagem para ir fazer a caridade, eu pegava dinheiro com minha mãe. E teve uma vez que uma pessoa veio com piadinha para o meu lado, que eu não estava indo ajudar, né? A pessoa nem sabia o que eu estava passando. As pessoas têm isso, elas gostam de julgar as outras sem saber o que as outras estão passando. E aí eu fiquei com muita raiva e eu tinha ido para essa casa fazer a minha caridade de sempre. Eu comecei a ajudar na campanha do quilo e uma das pessoas que trabalhavam ajudando como eu, né, para caridade, veio com piadinha pro meu lado. Apareceu, resolveu aparecer. E assim, eu estava pegando dinheiro emprestado com minha mãe, porque eu não estava com dinheiro para ir fazer caridade, né? E para dispor do meu trabalho, né? Então, assim, eu não estava nem com dinheiro para poder ir, estava pegando dinheiro com minha mãe e a pessoa ali me julgando.
Aí teve uma reunião e uma pessoa, tipo, mais ou menos incorporada, falou que a gente tinha obrigação de ajudar. Ok, eu tenho obrigação de ajudar. Aonde eu quiser. Ajudo aonde eu quiser. Eu não preciso estar dentro de um centro espírita para estar fazendo caridade. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para fazer caridade. Caridade significa eu ajudar o outro com uma palavra, com um alimento, com o meu auxílio. Então, eu sei que eu tenho que escrever um livro, que já me falaram que é para eu escrever um livro falando sobre a minha vida, que eu vou ajudar outras pessoas, e sei disso que eu tenho que fazer. Há mais de 2 anos atrás eu estava ouvindo no meu ouvido que é para eu abrir um canal, para eu repassar as coisas que eu sei, que a maioria dos locais onde eu passei as pessoas não estavam. Eu não vi interesse em me ajudar. Por exemplo, a pessoa às vezes fala assim, toma um banho de sal. Só que eu já sabia muito mais do que isso. Eu vou tomar um banho de sal, posso tomar um banho de... para espantar o obsessor, eu posso tomar um banho de cravo, eu posso tomar um banho de anil. Então a pessoa passava coisas que eu sei muito mais. E eu não via interesse em me ajudar. E é isso que eu sentia. Como se eu tivesse ali, eu ia fazer minha caridade, mas eu não via interesse em me desenvolver e nem me ajudar. E para mim era como estrelismo, só desenvolve quem eles tinham interesse. Eu acho que você tem que ajudar a pessoa na precisão dela. Todos podem ajudar de uma maneira. Se você... Não é só uma pessoa que vai ajudar nessa casa. Se você tem um dom, você vai ajudar com o seu dom as pessoas. Eu vou ajudar com o meu dom outras pessoas. Não é só uma pessoa que vai ajudar. Bom, beleza. E aí eu decidi... Aí eu saí do catecismo e eu decidi que... no meu caso, eu não tenho isso de religiões. Se uma pessoa me convida para ir para a igreja católica, eu vou na igreja católica. Eu fui criada dentro do catolicismo, minha família é super religiosa, meus pais ajudam dentro da igreja. Se uma pessoa me chamar para ir para a igreja evangélica, se eu tiver com vontade, eu vou na igreja evangélica, porque Deus para mim é único. Eu pego de cada religião o que é bom para mim. Adoro várias religiões, gosto de muitas religiões. E cada um é cada um, né? Cada um tem suas crenças, suas particularidades. Bom, e aí eu decidi que eu não ia ficar enfiada dentro de um local. E aí eu comecei a ir nos locais, por exemplo, eu sempre vou na igreja católica, vou na igreja, as minhas preferências, vou na igreja católica, vou no catecismo, tomo um passe, fazer um tratamento espiritual. Tenho locais que eu faço tratamento quando eu preciso. Eu sempre recebo, quando eu recebo ataques espirituais, eu recebo orientações de tudo que é para eu fazer. Eu já fiquei dia e noite tomando banho para quebrar coisas, eu ouvindo o que era para fazer e eu ia lá e fazia. E depois eu fui em outra fraternidade, comecei a ajudar, saí dessa fraternidade e agora, né, tenho meu canal, que é um local onde eu posso levar, né, ajuda, né, e aqui tem várias coisas, a pessoa pode ser ajudada, entra lá e vê o que é bom para ela. E aí dia 22 de novembro eu criei coragem e abri o canal. E disseram pra mim, comece com o que você tem, que iremos te ajudar. Bom, meu computador tava uma porcaria, só tava com o meu telefone, continuo só com o meu telefone. E, bom, a minha função é essa, repassar conhecimento e ajudar as pessoas, coisa que a maioria das vezes as pessoas não tiveram interesse em me fazer, verdadeiramente. Bom, e aí na última casa que eu fui, eu tava ajudando na energização da cura, mentalizar cura, né, para o mundo, para as pessoas.
A respeito da Umbanda, eu consegui no umbral fazer resgate de uma pessoa da minha família, fazendo orações para Nossa Senhora, dia 31, todo dia 31 do último mês, Nossa Senhora vai ao umbral resgatar pessoas que querem ser resgatadas e que já passaram por um processo, né? Que tem todo um processo de merecimento. Ajudei uma outra pessoa. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, eu vi uma mulher dentro da casa e depois eu fui saber que esse local onde a pessoa morava, um homem foi lá e estrupou a mulher e eles dois estavam no umbral, né? E aí eu fiz orações para poder resgatar essas pessoas. Foram para a luz. Eu sempre faço oração para ajudar as pessoas e eu sei que eu tenho um médico de cura que caminha comigo, consigo quebrar coisas quando me passam. Eu não fico vendo coisas para as pessoas forçando para ver, só repasso o que eu vejo, né? Então quando eu vejo alguma coisa eu repasso. Não tem essa mediunidade de ver assim, pá. Não, eu tinha, né? Eu tinha, só que eu recebi uns presentinhos de grego para cortar, né? Que as pessoas me mandaram. Na verdade, não era nem para eu estar viva, né? Sempre tem algumas pessoas me mandando algumas coisas, mas isso para mim não significa nada. Que quem me guarda, tem muita gente que me guarda. Deus, meus antepassados, meus guias, meus protetores e auxiliadores. Fiz a constelação familiar, na constelação familiar consegui entender outras coisas, que foi isso a respeito da minha avó, de coisas que foi jogada para ela, que recaiu em mim, e que isso interfere na minha área de profissional, que eu nunca paro em algum local. Isso interfere. Quando eu sei, todo local que eu chego, eu gero mudanças, que eu consigo ver coisas que precisam ser solucionadas e as pessoas não querem. Bom, isso as pessoas não querem, isso, né? As pessoas que estão acomodadas, elas não querem que você vai levar mudança. Todo local e toda pessoa que eu conheço, eu levo mudança para a vida delas. Bom, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa aqui. E é isso, e aí eu abro meu canal para repassar para as pessoas que, como eu, muitas vezes eu me vi sem a ajuda de pessoas que estariam ali para curar e para ajudar, mas que elas estavam basicamente no estrelismo, né? Queriam só aparecer. E basicamente é isso. Eu abri meu canal para repassar coisas, para ajudar pessoas, porque eu tenho que repassar como um contrato espiritual, né, de fazer caridade. E eu não preciso estar dentro de um local para fazer caridade. Se eu quiser estar, eu estarei, mas não é meu foco. Meu foco é levar ajuda, levar conhecimento, basicamente mais ou menos isso. E eu espero que eu possa ajudar as pessoas que, assim como eu não vi amparo, e pessoas que deveriam me ajudar. Deveriam, porque, por exemplo, se eu tenho uma visão, se eu estou vendo o que você precisa de ajuda, eu vou ser cobrado espiritualmente por eu não ter te ajudado. E isso aconteceu comigo, né? Eu estava ali e não estavam interessados em me desenvolver, não estavam interessados em me ajudar verdadeiramente. E o meu canal é para ajudar pessoas que não têm conhecimentos. Recebi um trem aí, uma treta aí. Vou ali no vídeo da Silvia. Até uns tempos a quebrar, vou fazer aquelas coisas lá. Tomar uns banhos aqui para me dar uma levada no astral. Bom, basicamente é isso. E eu espero que eu possa levar bênçãos na vida das pessoas que estiverem precisando e que elas vão vir até mim e eu vou poder ajudar. E que Deus e toda a espiritualidade abençoe e ilumine o caminho de todos vocês, guardem vocês. E existem coisas que acontecem na minha vida que, se eu não tivesse o conhecimento espiritual que eu tenho, é revoltante. São coisas que acontecem na minha vida, planejadas, né? Que foi feito um planejamento que eu teria que passar por determinadas situações, né? E
tem que passar, né? Então, continuamos passando aí, né? Já quebrei várias coisas relativas a maldições hereditárias que eu continuo fazendo oração para quebrar, né? E é isso. Meu canal é para poder ajudar as pessoas. Uma vez eu tenho as pedras dos cristais também que eu uso. Quando eu tenho o dom da cura, né? Tem um médico médico de cura que caminha comigo. Eu gosto muito da área da saúde, tanto que eu estou dentro da área da saúde. E, né, tenho esses donzinhos aí relativo às mãos, né? E a fala. Então, eu vou repassando as pessoas. E a respeito das pedras, tem as pedras e cristais que foi outra coisa repassada para mim para proteção, né? Então eu ouço o que é para fazer, eu vou lá e faço. Tenho várias pedras, vários cristais e coisas que me orientam. Tomo banhos, coisas relativas. Bom, e uma pedra que eu comprei, eu fui dormir com ela e eu tive projeção astral. Nessa projeção eu fui parar como se eu tivesse uma astronave e tinha seres de luz, é como se eu estivesse numa maca e tivesse seres de luz branca, eles eram brancos, seres de luz mesmo. E aí eles falaram comigo que eu já vim com desenvolvimento e por isso as pessoas por onde eu andava, elas não queriam me desenvolver. Porque eu já tinha um desenvolvimento e não era necessário que elas me desenvolvessem. E que eles estariam comigo, né? E então a própria espiritualidade me dá tipo um acalanto no coração. E aí eu acordei como se tivesse saído um peso enorme de mim. E foi muito bom. É como se eu tivesse recebido um acolhimento de carinho e de amor. E eu sei que eles sempre estão comigo. Eu nunca estou só. É mais ou menos isso. Eu espero que eu possa ajudar outras pessoas. Muitas outras pessoas. Todas que vierem. E elas tenham no meu canal um auxílio. São várias coisas que eu postarei e cada um vai de acordo do seu interesse. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, curtam, compartilham, se inscrevam. E basicamente é mais ou menos isso. E eu espero poder ajudar pessoas, né? Vou finalizar por aqui. Meu canal sempre tem orações, é basicamente orações, coisas para elevar o astral das pessoas, né? Mais ou menos é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscrevam. Um beijo e tudo de mais maravilhoso a vocês. Com Deus!